Meu nome é João Batista Neiva. Eu preferia que tivesse sido João Batista Fávero Neiva, que seria o nome da minha mãe, o sobrenome da minha mãe, que não era hábito no meu lugar colocar. Então é só o sobrenome do pai. De origem portuguesa, meu avô paterno. E meus avós maternos eram italianos, por isso o sobrenome Fávero, que eu não carrego. Nasci no dia 31 de julho de 1939 e só fui registrado no dia 5 de agosto, 5 dias depois. Isso foi uma jogada da minha mãe, que era professora primária, e naquele tempo a professora tinha um mês de férias, quando nascesse o nenê, um mês além do mês em que o nenê tivesse nascido. Como eu nasci no último dia do mês, ela teria só o mês de agosto para gozar de férias. E como ela queria amamentar o bichão, então eu tive de mudar a minha data de nascimento, eles mudaram para o dia 5 de agosto. Nasci num lugarejo muito ermo, muito recôndito do estado de São Paulo, chamado São Luís do Guaricanga. Até hoje, passados 77, 78 anos, é muito pouco conhecido. Quase ninguém sabe onde fica. Então a referência que eu tenho é que é na região de Bauru. Ali meu pai era um farmacêutico prático e minha mãe era uma professora primária começando a carreira dela. Minha mãe se chamava Elisa Fávero Neiva e meu pai Godofredo Neiva Ferro. Meus avós maternos, Olímpia Negrini, e meu avô, Napoleone Fávero, italiano. Meus avós paternos, Jerônima Batista, e o avô José Neiva Ferro. Português. Meu avô veio de Portugal para escapar da guerra, que naquela época ele teria sido convocado para lutar em África e preferiu vir para o Brasil. A minha infância, tenho muito gosto de contar da minha infância, nasci nesse lugar tão escondido do mapa, onde meu pai era a maior autoridade médica, sendo um farmacêutico prático. E a minha mãe era a professora, a única pessoa, uma das poucas pessoas alfabetizadas daquele lugar. A vida deles foi muito difícil. E tem o fato de que eu sou filho número 2, e tanto eu como minhas duas irmãs nascemos pelas mãos do meu pai. Um parto feito num lugar desses sem qualquer tipo de recurso, porque meu pai tinha essa habilidade de ser parteiro também. Até os 5 anos de idade, aproximadamente, eu morei nesse lugar, que era o meu lugar predileto, quando eu pretendia estar até hoje. Ali eu tinha tudo. Ali eu tinha carro de bois, cavalo para montar, andava nu, sobre um cavalo nu, e catando goiaba no mato. Era uma vida muito gostosa. Mas as crianças começaram a crescer, pegar a idade, minha irmã 2 anos mais velha que eu, outra 2 anos mais nova, e então nós nos mudamos para Sorocaba, onde moravam os parentes do meu pai. E em Sorocaba eu fiquei até completar o secundário. Fiz o curso primário em Colégio de Freiras, em Sorocaba, Beneditinas, e minha grande lembrança desse período de 5 anos, porque tinha o pré-primário e os 4 de primário. A minha grande lembrança é que teve um congresso eucarístico em Sorocaba, em 1950, e a autoridade maior era o Dom Carlos Camelo de Vasconcelos Mota, que era o cardeal arcebispo de São Paulo. E eu fui escolhido como pajem do cardeal, junto com mais 12 meninos, mais 11 meninos. 1950. A partir daí, eu fiz o ginasial e o científico num colégio estadual de Sorocaba, no Colégio Júlio Prestes de Albuquerque.
terminei o meu curso secundário, então, em 1957, e aí eu tinha que tomar um rumo na vida. Já existia a Faculdade de Medicina em Sorocaba, mas seria muito difícil eu entrar no vestibular lá, porque para lá iam todos aqueles alunos que não conseguiam passar nas universidades de São Paulo, corriam para Sorocaba, então a disputa era muito grande. Eu preferi vir concorrer aqui em Curitiba. Em 1958 eu vim para estudar para o vestibular. E, como eu jogava muito futebol em Sorocaba, eu passei os primeiros meses aqui, que era frio, passei encapotado. E até que me mostraram que aqui também se jogava futebol. Eu não sabia absolutamente nada do futebol do Paraná. E fui assíduo no cursinho e tal. Até que resolvi dar um pulo lá no Alto da Glória para assistir um treinamento do Coritiba e fiquei conhecendo o treinador, Félix Manho, que imediatamente me chamou para as categorias de base do clube. E ali eu fiquei um bom tempo, uma época muito feliz da minha vida esportiva, no Coxa. Entrei para a faculdade e ali eu fiquei de 1959 até 1964, quando eu me formei. Os 2 primeiros anos da faculdade eu pude conciliar com o futebol. Daí eu subi para o profissional. Mas jogava só no time de baixo, nunca fui profissional. Tinha grandes jogadores no meu tempo, e o melhor, que eu achava, era meu ídolo, era o Bequinha, e nessa posição que eu jogava. Muito bem. Na faculdade, enquanto eu pude, conciliei futebol com faculdade. Depois, quando os treinamentos passaram a ser diários, tinha que ir todo dia ao estádio, nós chamava Belfort Duarte, aí não deu mais para eu continuar lá. Então eu fiz um concurso e fui morar no Hospital Evangélico como acadêmico residente. O futebol do Coxa não deu mais, mas eu continuei jogando na várzea, continuei jogando na seleção universitária do Paraná. Fizemos uma viagem num campeonato brasileiro universitário jogando em Recife e uma viagem jogando pela seleção universitária em Assunção, no Paraguai. Eu sempre misturo essa fase da minha vida com o esporte porque tinha a mesma importância para mim, o estudo e essa atividade esportiva. No Hospital Evangélico eu tive a chance de trabalhar com os grandes médicos da época. Para citar o mais importante, o Dr. Daniel Egg, que era o diretor do hospital, Dr. Rachid Esmaca, vivo até hoje, e muitos outros, professor Mário de Abreu, professor Manuel Cavalcante, Dr. Jaime Gelman, muitos, o Dr. José Weniger, são nomes importantes na minha época. E com esses 4 anos de convívio com a nata da medicina do Paraná, ia chegando o final do meu tempo de escolar, faculdade, e eu ainda não tinha resolvido o que eu queria ser na vida profissional. Nada me satisfazia. Se eu me tornasse um ginecologista, eu nunca mais ia operar uma outra coisa, operar uma tireoide, por exemplo. Se eu fosse um cirurgião de plástico, eu nunca ia fazer uma amputação. Então isso me incomodava, eu queria ser amplo na minha atividade cirúrgica. Foi nessa ocasião em que surgiram convites do Hospital do Câncer de São Paulo, Hospital AC Camargo, emitido para todos os doutorandos do país, como que garimpando vocações. Ninguém queria ser oncologista, ninguém queria ser cancerologista. Essa palavra incomodava muito, porque não havia essa disciplina nas faculdades. Não se ensinava oncologia, cancerologia. E então esses pacientes incomodavam os médicos da época. Eles costumavam rotular esses pacientes com 3 apelidos: bomba, pepino e abacaxi.
Era terrível ver assim, a dificuldade que os médicos tinham para lidar com esse tipo de paciente. Porque quase sempre chegavam em estado avançado, um médico sem preparo para esse tipo de atividade e ter que atender. Quando eu vi o programa dessa residência médica de 3 anos, eu me encantei, porque era o corpo humano inteiro, apenas cirurgia do corpo humano inteiro, apenas voltada só para os tumores. E foi isso que eu fui fazer em São Paulo. A gente só não tratava do sistema nervoso central, mas cabeça, pescoço, mama, tórax, abdômen, digestivo, partes ósseas, moles, tudo, ginecologia, urologia, tudo estava envolvido nisso. E é assim que eu queria ser mesmo, com a amplitude de atuação na área. Fiz os meus 3 anos em São Paulo, que foi muito proveitoso para mim. Minha turma foi a última que conheceu o Antônio Prudente. Antônio Prudente era o ícone da oncologia, criou praticamente a oncologia no Brasil. E também com o grande apoio da esposa dele, a doutora Carmen Prudente, que foi minha madrinha de formatura. Terminados os 3 anos de residência, 65, 6 e 7, eu tinha que tomar um rumo. E tive convites para permanecer no Hospital do Câncer de São Paulo como titular na disciplina de cabeça e pescoço, com o Dr. Jorge Ferbancas Barbosa, meu grande amigo. Eu preferi vir para cá, porque já havia uma expectativa de que eu viesse para cá, porque os professores diziam em aula, nas faculdades, que tinha um médico de Curitiba que estava estudando câncer. E isso aconteceu. Quando eu voltei, em 1968, para começar minha carreira, eu estava tuberculoso. Tinha adquirido uma tuberculose pulmonar, diagnosticada no fim do meu tempo de residência. Portanto, os meus 4 primeiros meses de vida profissional, eu passei internado em Piraquara, tratando minha tuberculose, com o Dr. Rachid Smaca. Eu me sentia bem, só estava muito magro. E recebia muitos convites para participar de jogos de futebol. E eu saía escondido do hospital para ir jogar. Aí o Dr. Rachid descobriu isso e falou: vem cá, já que você não para, eu paro o seu pulmão. E começou a me tratar com injeções de pneumotórax terapêutico. Todo sábado de manhã eu tomava uma injeção de ar na pleura e de tarde ia jogar futebol, contra a vontade do Dr. Rachid. Ele não me deu alta até hoje, por ele eu estaria lá, acho. De tanto carinho que ele me deu. Devo minha vida a ele. Bom, quando eu realmente voltei para Curitiba, de Piraquara para cá, para começar a minha vida, eu não precisei esperar pelos pacientes. Os pacientes já estavam me esperando. Então foi um período de muito trabalho, porque não havia outro oncologista no estado, nem em Santa Catarina, que fizesse cirurgia geral oncológica, e eu então era muito procurado. E os médicos da época tinham muita dificuldade para me encaminhar os pacientes. Ninguém queria ouvir de um médico: você vai no cancerologista. Era como que mandar para a funerária. Então eles falavam: olha, se o caso de estômago, vai lá que o Neiva é muito bom nisso. Se o caso era de tumor renal em criança, vai lá que o Neiva é muito bom nisso. Então foi ficando uma coisa assim, um mito. De repente eu estava com fama de ser bom em tudo. E por isso chegavam para mim desgraças em geral. Vinha lepra, que não tem nada a ver com a minha atividade, vinha fogo selvagem, vinha malformações congênitas, hidrocefalias. Tudo que era complicado e insolúvel acabava vindo para mim. E eu ia atendendo na medida do possível. Trabalhei muitos anos sem a ajuda de colegas médicos, porque ninguém
se propunha a ajudar operações de longa duração. E nessa altura já estava começando a ideia de surgir a faculdade evangélica. Como eu atuava no evangélico, o meu currículo foi importante para que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura liberasse a faculdade evangélica. E eu ganhei de presente do Dr. Daniel Egg a disciplina de oncologia. Então me tornei professor da disciplina de oncologia, que só funcionaria no 5º ano médico. Então todo esse meu tempo inicial eu fui ajudado por estudantes, por acadêmicos de medicina. E graças a Deus isso resultou que muitos tomaram essa carreira. O primeiro que eu tive, não dá para esquecer, Dr. João Carlos Simões, que está atuando aí, é o professor hoje da disciplina de oncologia da Evangélica e já foi até presidente da Associação Médica do Paraná. E depois dele muitos outros que eu não vou citar porque pode esquecer algum. Então citei apenas o primeiro, que é o Dr. João Carlos Simões. Assim tem sido minha vida, sempre voltado para a oncologia. Mais tarde, senti a necessidade de melhorar o atendimento em radioterapia, que era muito precário naquela época. Então eu mesmo tratei de fazer as radiomoldagens. Consegui o equipamento e novo curso rápido de formação e fazia as radiomoldagens para poder tratar os carcinomas de colo uterino. E mais tarde começou a ter o Hospital Erasto Gertner. Eu não quis trabalhar lá porque eu já estava bem no evangélico e eles tiveram uma primeira bomba de cobalto. A segunda bomba de cobalto já foi comigo no Hospital Angelina Caron. Fora da cidade, nós fizemos a primeira bomba de cobalto fora da capital. Foi interessante porque tinha acontecido o problema do césio em Goiás, em que uma bomba de césio foi inativada e crianças comeram o pó de césio, que estava abandonada lá. Foi um desastre terrível, repercussão enorme no Brasil e no mundo. Então, quando nós conseguimos a nossa bomba, que ela veio através do posto deveria ter vindo através do porto de Paranaguá. E depois teria que subir a Serra da Graciosa para chegar até Campina Grande do Sul, no Hospital Angelina Caron. Acontece que por essas manobras de empresas navegadoras, a nossa bomba foi parar em Piratuba, que é em Santa Catarina. E nós não tínhamos plano de viagem terrestre de Piratuba até o Angelina Caron. E isso foi um atrapalho danado, portanto, em cada cruzamento de cidade que a gente tinha no trajeto, tinha uma reportagem da Globo, divulgando o risco que estava correndo o Brasil de estar sendo transportada uma bomba num caminhão. Tá? Bomba é só um termo, não explode nada ali. E a bomba de cobalto realmente não oferecia risco nenhum, porque a cápsula radiativa vem blindada, mesmo que o caminhão capotasse, não ia acontecer nada. Mas aquele trauma do césio fez isso, esse escândalo, né, no Jornal do Meio-Dia e tal. E isso deu divulgação, serviu para dar divulgação ao nosso trabalho lá no Angelina Caron, que hoje é um hospital de referência para o tratamento do câncer e tem a particularidade de ser um serviço de câncer dentro de um hospital geral, que é o que eu acho ideal. Porque como o câncer abrange todos os setores da medicina, então é bom que seja num hospital geral. E assim é, até o ponto que nós estamos hoje, já fazendo lá também transplante de medula óssea. Agora deixa eu falar um pouquinho da minha família. Eu me casei e já em seguida, antes de completar 9 meses de casamento, veio a minha apressada Gisele.
e depois dela mais 3. Então eu tenho 4 filhos nascidos em Curitiba. 2 meninas, Gisele e a Ivana. A Gisele hoje é professora da Universidade de Michigan, que é o maior centro de odontologia dos Estados Unidos. E a Ivana é médica, atua em Recife e faz a parte de medicina estética, voltada para a beleza. Os 2 meninos, o Rodrigo, hoje é professor na Universidade da Flórida e faz palestras no mundo inteiro em implantodontia. Esse meu filho já deu aula em 80 cidades de 50 países. Eu nunca sei onde ele está. Ele está sempre viajando. E o mais novo é o único que está aqui com a gente, que também é dentista. E graças a Deus tem ele aqui para me ajudar com os 2 netinhos que ele me deu. Ao todo tenho 9 netos. Tenho 2 irmãs muito queridas que moram em Sorocaba. A mais velha é professora de português, Marilene Neiva. E a mais nova é quem rege o Hospital do Câncer Infantil em Sorocaba, o GEPASSE. Meus pais já são falecidos. Minha mãe faleceu com 95 anos, em plena lucidez. Ela tinha... Toda vez que falo dela, eu tenho que me lembrar que ela fazia frivolité. É um tipo de trabalho manual que as moças de hoje não conhecem. Poucas conhecem. E esses dias eu tive a honra de passar lá na feirinha da Ordem e vi que tem uma banquinha que faz frivolité. Eu fiquei encantado e fui lá e fiz um pouco de frivolité com a senhora lá. Porque acho que eu sou o único homem do mundo que sabe fazer isso. Eu tinha o hábito de conversar com a minha mãe fazendo frivolité junto com ela. O que mais que eu posso dizer para vocês? Eu sempre fui voltado a essas atividades do campo, carros de bois, isso me encantava. Eu adorava ficar ouvindo o rangido do rodado do carro de bois, monótono. E em criança, meu grande prazer era assistir a televisão todos os dias. Mas não essa televisão que tem agora, a televisão do céu. Eu ficava vendo as nuvens formando coisas da minha cabeça. E cantarolando, eu era compositor. Desde 4 anos de idade, era compositor de música caipira. Mas eu não me lembro de nada que eu compus. Era assim, falava, gostava disso. E esse amor pela vida do campo e, sobretudo, pelos cavalos, eu guardo até hoje, eu sempre serei. Houve um tempo que eu tive uma escola de equitação, Academia do Cavalo de Santa Felicidade. Tínhamos lá 30 cavalos, vários instrutores e muitos alunos, geralmente gente na faixa adolescente. E depois de um certo tempo eu já não quis mais ficar com os cavalos porque estava ficando muito perigosa a atividade. Aumentou muito o número de cavaleiros, o espaço não era tão grande assim e eu achei melhor encerrar a escola de equitação. Mas eu não podia ficar sem os cavalos. Então hoje eu crio os mini horse. É um bichinho pequeno, 90 centímetros, é uma miniatura de cavalo, não é pônei, é uma outra coisa. E tem sido a minha paixão, porque o cavalinho pequeno tem sido usado em alguns países como substituto até do cachorro, como animal de estimação e como animal de guia. O cavalo tem um sentido de retorno assim melhor do que o do cachorro. Não late, não faz barulho nenhum. É muito, muito bom lidar com esse bichinho. Hoje, falando dos meus filhos, tem essa mais velha que mora lá em Michigan. Gisele já tem, e vai ficar só nesse, 2 filhos homens. O Matheus e o Rafael. O Matheus já está em idade de entrar para a faculdade, mas ainda não decidiu o que vai fazer. E o Rafael ainda tem 11 anos e pinta como faz tudo, ele sabe, é bom em tudo no esporte.
A número 2, que é a Ivana, que mora em Recife, ela tem 3 filhos. O Graham, que já está para fazer vestibular, e os outros 2, um é um menino autista, e a outra é a Cindy, minha pernambucana. O número 3, que é o Rodrigo, ele mora na Flórida, tem 2 netas. Tem a Vitória, que já tem 10 anos, vai fazer 11 agora em janeiro, e tem a Lara. E o último, que é o Leandro, que está aqui com a gente, tem o Pedro e o Tiago. O Pedro e o Tiago, então, são o encanto da minha vida, porque estou com eles todo dia. O que eu posso dizer? Toda vez que vou em alguma entrevista, me perguntam assim, conselhos a respeito da oncologia. O que fazer? Como a gente faz para se proteger do câncer? Tem que se levar uma vida sadia, tem que ter um bom estado de espírito, tem que ser bom, procurar ser o melhor possível em todos os sentidos. Isso parece incrível, mas faz toda a diferença. E a outra coisa é cuidar muito bem do peso. Cuidar do peso é um dever, é uma obrigação e é muito difícil. A fome mata menos do que a obesidade. Então a obesidade é uma coisa que tem que ser evitada. O álcool e o fumo, todo mundo sabe que são altamente cancerígenos. Sem contar os agrotóxicos que a gente come sem querer, em tudo, né, que vem, toda a alimentação da gente. Eu diria assim, começando lá da cabeça até os pés, na cabeça, a grande importância é o fumo. O fumo e o álcool são responsáveis por a maior parte dos cânceres de cabeça e pescoço. Boca, palato, úvula, gengiva, tudo isso é vulnerável ao efeito deletério do cigarro e da bebida alcoólica. O câncer do pâncreas é um câncer insidioso, sorrateiro, difícil de ser descoberto precocemente. E parece intimamente ligado ao consumo de álcool de pequenas doses. É aquela pessoa que não se acha alcoólatra, mas que precisa tomar sua dose diária de álcool no fim da tarde, senão fica trêmulo. Mas nesse perfil de pessoas que costuma acontecer o câncer do pâncreas, que é um pouco negligenciado nos exames de rastreamento. Hoje em dia, as mulheres todas, até as faveladas, sabem que tem que fazer sua prevenção do exame de Papa Nicolau, do colo uterino, e também a mamografia. Eu me recordo que quando cheguei aqui, as pacientes se apresentavam, muitas delas, ainda tem, mas era muito mais, com tumores de mama avançado, às vezes até já ulcerados. E as mulheres sabiam que qualquer diagnóstico de câncer de mama resultaria em retirada completa da mama toda e mais os músculos peitorais. Então ficava uma tábua de lavar roupa aqui. Sabendo disso, as mulheres deixavam a doença crescer porque não doía e escondiam de filha, escondiam de todo mundo. E uma senhora veio porque não conseguia mais tirar a camisola, tinha ficado grudada no tumor. Chegavam nessa fase. Ainda tem alguns casos que chegam nessa fase, mas muito menos agora. Hoje a gente procura na mama um tumor que nem seja ainda palpável. A gente procura poeira dentro da mama com a mamografia. E isso resultou numa melhora tremenda dos resultados. O grande progresso que houve, então, no tratamento em geral, mas estou falando agora de mama, é isto. É o diagnóstico precoce, porque o que era grave no meu tempinho de inicial, continua grave hoje e incurável até hoje. Tem um exame que agora passou a ser feito rotineiramente no rastreamento, que é o da próstata, né, através do PSA e dos exames de imagem. O exame da próstata já tem melhorado muitos resultados. E tem também a colonoscopia. A colonoscopia, o câncer do intestino,
dá sintomas tardiamente. Portanto, as pessoas têm que se habituar, após os 40, 50 anos, a começar a fazer anualmente a colonoscopia também. O raio-x de pulmões, no meu tempo, até de estudante de medicina, era obrigatório, pelo menos uma chapa anual, uma chamava abriografia, uma radiografia pequena. E muito depois da faculdade a gente não fazia mais isso. Justamente quando fica mais exposto à doença, a gente não fazia mais. Portanto, o exame de raio-x de tórax é fundamental pelo menos uma vez por ano. Para quem não tem doença de pulmão. Para quem tem doença de pulmão, o pneumologista já está fazendo o que precisa. O exame de abdômen com ultrassom, feito por um profissional dedicado, rastreia muitos tumores iniciais dentro do abdômen. Tumores que ainda não deram sintoma, no fígado, nos rins e no pâncreas, principalmente. O que mais posso dizer? Aqui no sul, grande parte da população é clara, né? Gente de origem polonesa, alemã e tal. Então, o pessoal de pele muito clara fica muito mais predisposto ao câncer de pele. Todos podem ter. Até negros podem ter câncer de pele. Mas o branco é suscetível. Então, precisa um cuidado fundamental com isso, a partir da infância das crianças, proteção, fotoprotetores, temporada de praia, tal, evitar o sol direto na pele, quando os muito brancos. Com atenção principal nas pintas pretas, que podem significar melanoma. Eu gostaria de falar alguma coisinha a respeito dos empreendimentos que a gente acabou fazendo. Então, tendo me associado numa certa época da minha vida a médicos 20 e poucos anos mais novos do que eu, e eu fiz sem pensar, sem intenção, hoje eles estão me acudindo. Quer dizer, eu fiz escada para eles e hoje são eles que trabalham principalmente e eu menos. Fico até com vergonha de não estar trabalhando tanto quanto eles, mas eu já tenho 77 para completar 78 anos. E embora eu me sinta ainda útil e capaz de fazer tudo o que eu queria, eu entendo que existe tempo para tudo nessa vida. E hoje, como já tenho quem faça o que eu fazia e até melhor do que eu fazia, eu tenho me dedicado mais aos meus cavalinhos e principalmente à família, né? Com os netos e tantos filhos como eu tenho. Casei com uma mulher fantástica, que é a responsável por tudo que eu tenho. Tudo. Principalmente os filhos, formação dela, porque eu ficava muito pouco tempo em casa. De política. De política, eu acompanho tudo que acontece por aí, com tristeza de saber que nossos representantes são... A gente fica sabendo só da banda podre da coisa, né? São homens horríveis que vão para lá para se locupletar com os seus cargos, esquecendo do país. E com a esperança de que isso modifique a partir dos fatos novos que a gente está assistindo agora aqui no Brasil. Quero encerrar dizendo que me sinto feliz, não posso dizer me sinto nada, porque ainda tenho muita coisa para fazer, mas acho que aproveitei bem o meu tempo. E o meu grande orgulho é de ter, vamos dizer assim, inaugurado uma nova era no tratamento do doente canceroso. Só isso.